Em 1915, Sigmund Freud publicou um ensaio que, nossa, virou de cabeça para baixo o jeito que a gente entendia a mente humana. Ele basicamente nos deu um mapa para um território imenso, meio esquisito e super poderoso que existe dentro de nós, o inconsciente. Então vamos juntos desvendar as ideias principais desse texto, que foi um verdadeiro divisor de águas. Vamos lá, vamos mergulhar de cabeça nesse texto que é simplesmente a base de tudo. É incrível pensar que, mais de 100 anos depois, as ideias de Freud ainda provocam, ainda geram debate. Isso só mostra o poder e a relevância do que ele começou a construir lá atrás. Pois é, quem nunca, né? Essas experiências que todo mundo tem no dia a dia. Para Freud, elas não são meros acidentes, de jeito nenhum. São como frestas, pequenas espiadas num mundo oculto que opera bem debaixo da superfície da nossa consciência, influenciando o que a gente pensa e faz. Ok, então antes de sair desenhando o mapa do inconsciente, Freud precisava primeiro provar que esse lugar existia. E ele começou de um jeito bem pragmático, sabe? Olhando para as falhas, para as inconsistências da nossa vida mental consciente. A sacada de Freud foi simples, mas genial. Se a gente tentar explicar nosso comportamento usando só o que a gente sabe que pensa e sente, a conta não fecha. A história fica cheia de buracos. Faltam peças nesse quebra-cabeça. E o que é brilhante aqui é como Freud pega coisas banais e transforma em prova. Aqueles brancos na memória, os nomes que somem da ponta da língua, os sonhos mais malucos, para ele, nada disso era falha do sistema, eram pistas. A prova viva de que uma outra mente, com outras regras, estava agindo nos bastidores. A conclusão, então, é que o inconsciente não era só uma viagem filosófica, era uma ferramenta de trabalho, uma hipótese necessária. Sem ele, o comportamento humano seria só um monte de evento aleatório sem pé nem cabeça. O inconsciente é o que liga os pontos e dá sentido à coisa toda. Certo. Agora vamos ver como isso tudo se encaixa num modelo. Para organizar essas ideias, Freud propôs um mapa da mente. E, veja bem, não é um mapa do cérebro com neurônios e tal, mas um mapa funcional, topográfico, das diferentes regiões da psique. Primeiro, a gente tem o sistema inconsciente, o IDES. Pensa nele como o porão da mente. É um caldeirão borbulhante de desejos primitivos, de memórias que foram guardadas a 7 chaves e de pulsões que a mente consciente acha inaceitáveis. Aí, no meio do caminho, tem o sistema pré-consciente, o PCS. Essa é tipo a antessala da consciência. É onde ficam as memórias e os pensamentos que não estão em foco agora, mas que, se a gente quiser, consegue acessar. Tipo, o que foi o almoço de ontem? Tá ali, disponível. E, finalmente, lá na ponta, o sistema consciente, o CS. Essa é só a pontinha do iceberg. É tudo aquilo que a gente percebe nesse exato momento. Os sons ao redor, os pensamentos que estão se formando agora. É a nossa percepção imediata do mundo. E aqui a gente vê que o modelo é super dinâmico, não são caixinhas paradas. Uma ideia que está lá no inconsciente, para chegar no pré-consciente, precisa passar por uma espécie de segurança, um porteiro, que Freud chamou de censura. Se o conteúdo for muito perturbador, a censura barra na hora. E esse ato de barrar é exatamente o que Freud chama de repressão. Agora a gente chega na parte mais bizarra. É que o inconsciente não joga com as mesmas regras da nossa mente consciente. É como se fosse um outro país, sabe? Com leis e costumes que não fazem o menor sentido para nós. Lá no inconsciente, ideias totalmente contraditórias convivem numa boa. Não existe não existe talvez. O passado é tão vivo quanto o agora. E a única lei que vale é a busca imediata por satisfação. É o famoso princípio do prazer. É um mundo movido a puro desejo. O ponto central da teoria é justamente esse contraste absurdo. De um lado, o processo primário do inconsciente, que é caótico, com a energia psíquica fluindo livremente, misturando ideias, trocando emoções de lugar. Do outro, o processo secundário, da mente consciente, que é todo certinho, lógico, racional e bem pé no chão na realidade. É muito importante sacar uma coisa. A repressão não é um esquecimento passivo. Ah, esqueci. Não. Para Freud, é um processo ativo, contínuo. É uma verdadeira batalha de forças que gasta, uma energia psíquica gigantesca. Para explicar isso, Freud usa um conceito chamado catexia. Pensa na catexia como a energia, a carga emocional que a gente bota numa ideia ou num desejo. Uma ideia com muita catexia é algo muito importante, muito poderoso para a gente.
E aí, para conseguir manter essa ideia bem guardada, reprimida, o sistema pré-consciente precisa investir uma energia contrária, a anticatexia. É a força do segurança na porta, empurrando ativamente a ideia indesejada de volta para o porão do inconsciente. Então, a repressão é esse eterno cabo de guerra. A ideia reprimida com toda a sua energia está sempre forçando para subir e a mente consciente está sempre gastando energia para mantê-la lá embaixo. E os sintomas neuróticos, para Freud, aparecem quando essa repressão começa a falhar. E agora, o grande final. Afinal, o que exatamente diferencia uma ideia inconsciente de uma consciente? Freud achou uma pista fundamental quando começou a estudar o jeito que pacientes com esquizofrenia usavam a linguagem. Essa tabela aqui mostra a grande sacada. Lá no inconsciente, o que existe é a apresentação de coisa, a imagem, a memória sensorial pura, a essência de algo, mas sem palavras. Para essa coisa virar consciente, ela precisa ser conectada com a apresentação de palavra, ou seja, com o nome dela, com o símbolo que a representa. Então, em essência, a repressão funciona quebrando essa conexão. Ela impede que a imagem bruta, cheia de emoção, receba um nome, seja verbalizada. E ao negar a palavra, se nega o acesso à consciência. A ideia continua lá, poderosa, carregada de energia, mas ela não pode ser dita. E por isso, fica no inconsciente. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem inquietante, né? Se aquilo que a gente chama de eu consciente é só a parte da gente que conseguiu ser traduzida em palavras, que territórios gigantes de nós mesmos continuam por aí, desconhecidos, silenciosos e totalmente inexplorados?